Fala, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Na Varanda Podcast. E hoje recebendo com grande felicidade um grande amigo, primo, compadre, parceiro musical de longas datas, Tuca Meirelles. E aí, meu primão, como é que estão as coisas? E aí, Renato, tudo bom? Eu que agradeço demais estar conversando aqui contigo. E a gente já conversa já quase toda semana. A gente fala sobre diversos assuntos sempre. Agradeço demais agora a gente conversar aqui sobre um pouco do que eu estou fazendo. E é isso. Bom, gente, assim, como vocês têm acompanhado Na Varanda, ele tem uma pegada voltada para empreendedorismo, para marketing, sobre o que eu gosto mais de dizer sobre os bastidores da vida, né? O que está por trás da caminhada, da história das pessoas. E o Tuca, em particular, ele tem uma história muito bonita, né? Tanto na parte de design, mas também como na parte da música. Então eu queria começar, Tuca, vindo do embrião, né? Daquele tempo que a gente tocava lá na caponga, violão. Como é que foi a música, assim, durante essa tua história, né? Como é que ela te construiu como homem? Cara, é difícil essa pergunta, porque faz tempo. A música sempre esteve presente na vida da gente. Sempre. Qualquer encontro de família, o teu pai estava lá com o violão para tocar, para poder fazer, para animar as pessoas, né? Qualquer festa que tinha, teu pai estava sempre lá com o violão. E eu olhava aquilo ali, rapaz, acho que eu quero tocar aquilo ali, eu quero aprender. E aí a gente conviveu junto um bom tempo, não foi, Renato? A gente ia passar férias um na casa do outro, passava uma semana um na casa do outro quando era época de férias. E a gente acabou que aprendeu a tocar junto e formamos as bandas juntos. Depois você começou a tocar profissionalmente. Eu comecei a ser cantor, na verdade, eu queria tocar violão, eu queria ser guitarrista, mas eu comecei a cantar porque já tinha muito tocador de violão. Era. E eu também não me destaquei nessa parte, então eu comecei a cantar. Mas eu acho que a música esteve presente sempre, desde que a gente tinha o quê? 14, 15 anos? Era por aí ou era antes? A gente montou a banda que eu tinha 14 anos, não foi? Lá na Caponga, Prainha. E é interessante que ali foi realmente um divisor pra gente, mesmo de forma amadora, né? Já ter uma percepção de que aquilo poderia ser futuramente algo que trouxesse uma graninha pra gente, né? Isso. A gente começou brincando, mas eu lembro que depois a gente já ficou antenado em concurso de colégio. A gente via quem tinha concurso de banda, o colégio que apoiava, que tinha alguma gincana cultural, alguma coisa assim. A gente gostava de tentar fazer a inscrição da nossa banda para tocar nesses ambientes, para tentar ir alguma coisa maior, né? É verdade. E aí depois dessa turnê que a gente fez na época da adolescência, a gente começou a entrar no mercado de banda baile de Fortaleza, né? E aí realmente foi uma caminhada, acredito que eu, como eu estou continuando, né? Você ainda não está mais profissionalmente por enquanto, mas eu acredito que você cantou o quê? Uns 12, 13 anos profissionalmente, não foi? Por aí. Eu cantei, acho que uns 10, 11 anos por aí, quase 12, talvez 12. Não lembro, não contei mais. Quando eu cheguei nos 10, eu parei de contar, porque eu nem acreditava também que estava com 10 anos, mas eu acho que foi por isso aí, uns 11, 12 anos. Tu entrou primeiro e depois eu comecei a cantar. Precisava de um cantor, eu lembro, precisava de um cantor. E aí eu comecei uns forró, depois fui aumentando, pegando uns boleros, depois uns tchá-tchá-tchá, depois não sei o que, quando já tava Os Beto Barbosa, para evento todo, Beto Barbosa. Passamos por tudo isso. Fazendo o povo dançar na boquinha da garrafa. E era massa. E era massa. E pra ti, como é que foi assim, ser uma frente de banda, né? Ser um cantor? Que o cantor é a vitrine de qualquer banda, né? É um cantor, né? Pra quem tem uma banda que como personagem principal é a voz. Pra ti, o fato de ser a referência em cima de um palco, como ela te transformou no sentido da tua presença como profissional fora do palco, como a tua timidez, né, a tua oratória, o palco te ajudou nesse aspecto? Cara, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa tímida. Eu ainda hoje tenho vergonha, tenho um receio de aparecer online, de botar meu rosto nas coisas, nos projetos que eu faço. Mas, por incrível que pareça, na música, na hora que eu subia no palco, parece que entrava outra pessoa em cima do palco. E aí essa pessoa gostava de estar em cima do palco e tudo. Claro que quando eu comecei era tímido, né? Quando você tá naquela ali, do lado do palco, para subir, do meu primeiro evento até o último evento, era sempre frio na barriga, e isso não vai mudar nunca. Sempre tem um friozão na barriga, de tipo assim, vamos começar. E aí depois que você sobe
E depois que você olha para todo mundo e tá lá cercado de amigos e tá lá as pessoas ali assistindo, a coisa flui. E muito estar em cima do palco, eu gostava muito de cantar, mas fora do palco eu sou uma pessoa que demora um pouquinho, sou tímido, sou na minha, depois de algum tempo que começa a me soltar mais. Show de bola, cara. Eu também confesso que o palco, quando a gente sobe, a gente se torna um novo personagem, né? Não que a gente vire duas caras, né? Não interpretem mal. Isso. Mas a gente tem uma Não certa... é. A arte, né, da música nos traz uma certa liberdade pra gente se expressar de uma maneira mais profunda, digamos assim, né? Muito do nosso lado no dia a dia acaba saindo, acaba contagiando o ambiente. Então, o que eu acho, assim, mais barato da coisa é isso, né? E confesso que estou sentindo muito com essa pandemia. O fato de estar parado os shows, né, é totalmente compreensível o que está acontecendo. E eu ia até te perguntar isso. O Tuca já está morando em Portugal há 2 anos e meio? 3 anos? Fez 3 anos agora, em janeiro. Pronto, tá há 3 anos morando em Portugal. Nós vamos contar já já como é que foi esse processo de ir a esposa dele terem se mudado para Portugal. Mas eu queria perguntar para ti, como é que foi assim, durante essa pandemia, estar longe da família, né, somente vocês dois, como é que foi lidar com essas restrições, como é que está sendo agora para vocês? Cara, pra gente foi muito complicado. Porque eu não. Quem estiver assistindo isso e tiver tido a oportunidade de morar fora, ou que esteja morando fora agora, talvez concorde comigo, não sei todo mundo, mas talvez concorde comigo que a vida de um imigrante não é fácil. Você sempre está precisando de algum documento, ou você sempre está precisando de um emprego, você sempre está correndo atrás de alguma coisa, porque você está ali na corda bamba, que você não tem ninguém perto. Então, quando chegou a pandemia no ano passado, a gente tinha ido para o Brasil em fevereiro para visitar a família. A gente voltou no início de março, cheio de vontade de dar o gás e botar todos os nossos planos para frente, de correr atrás de emprego, vamos fazer diferente, vamos apostar nisso, vamos apostar naquilo, para poder construir um futuro, né? Para poder se planejar para os próximos anos. A gente tinha plano de ser pai, inclusive, que é o que a gente tem agora. Então a gente veio com essa cabeça assim de tentar muita coisa nova. E quando a gente chegou em março, 2 semanas depois as fronteiras de Portugal estavam fechadas, porque chegou a pandemia e chegou com força. Então foi um período que até julho a gente ficou praticamente em casa direto, não saía mesmo, porque o governo aqui foi bem rigoroso e agiu corretamente em fazer lockdown, fazer estado de emergência. E Portugal, inclusive, no primeiro ano da pandemia foi exemplo para o mundo, assim, teve poucos casos e foi super bem controlado. Mas isso quebrou nossas pernas, porque a gente veio cheio de gás e chegou e ficou trancado em casa por meses. Assim. Então foi bem complicado. E assim, como você falou, né, tá somente vocês dois, né, sem contato com o familiar, sem contato com nenhum amigo, então... Exatamente. Por mais que hoje em dia a gente tenha a tecnologia, né, que a gente liga para todo mundo e tá vendo lá as pessoas, mas você não sair de casa, você não poder ir para um parque, você ficar só eu moro num apartamento de 1 quarto, então é do quarto para a cozinha, para a sala, do quarto para a cozinha para a sala, e só eu e minha esposa direto. Então foi realmente um baque, assim, foi realmente assim uma mudança muito, muito drástica. Foi muito difícil, ainda está sendo. Mas assim, ainda tá em regime de lockdown aí ou tá com algumas restrições? Como é que tá funcionando? Voltou as restrições agora, as restrições voltaram agora, porque quando foi no final do ano as coisas começaram a afrouxar e aí depois do Natal piorou bastante. Veio essa segunda onda, né, com o vírus em mutação. Agora em janeiro estava tendo pico de 10, 15 mil casos por dia. Caramba, atual. Estavam fila nos hospitais, teve português que estava sendo transferido do hospital daqui para ser atendido na Espanha, para ser atendido na Áustria, para ser atendido na França. Estava uma situação muito, muito ruim. E aí teve estado de emergência de novo, mas resolveram não fechar as escolas, então não funcionou. Aí agora fecharam as escolas e está funcionando só o que é essencial. Mas mesmo assim eu ainda tenho que ir ao trabalho todos os dias. E é complicado porque a gente tem uma recém-nascida agora, então eu pego o transporte público e tenho mesmo que tomar todos os cuidados, que é para não trazer o vírus aqui para dentro de casa, né? A gente pactua das mesmas receios, né, cara? Né? A minha esposa também tá grávida, então você com um nenê pequena,
É diferente, assim, se quando é somente você e outra pessoa, né? Assim, não que a gente não tome todos os cuidados, mas quando tem um serzinho que vai depender sempre da gente agora, É isso. é outra coisa diferente. É isso. É tipo assim, eu sou responsável por mim, ok, mas assim, eu ser responsável por causar alguma coisa em terceiros, e principalmente na minha esposa e na nossa filha, é realmente complicado. Então os cuidados são demais, é sempre álcool no bolso, desceu do autocarro, no ônibus, desculpa, entrou e subiu no ônibus, lava as mãos, tudo, toda hora de máscara, inclusive no trabalho, chega em casa, já tira a roupa, passa pro banho, depois que toma o banho, é triste isso, porque eu chego em casa morrendo de saudade da minha filha, que só tem 2 meses agora, e eu não posso dar um beijo na minha filha, não posso abraçá-la. Eu chego em casa, tenho que tirar a roupa, ir pro banho, depois que eu venho falar com ela. É complicado. Cara, estamos nos adaptando, aprendendo, né? Que isso traga Com certeza. novos hábitos pro ser humano. Cara, é assim, gente, como vocês têm percebido, eu tô aqui na varanda, né, pra gente manter a nossa tradição de ser nesse ambiente. O Tuca também sugeriu pra ele que ele ficasse na varanda dele pra gente dar esse ar, esse ar descontraído. Esses quadros aqui, ó, diga-se de passagem, é um trabalho belíssimo que o Tuca atua, que já a gente também vai entrar nesse ponto. E eu queria perguntar pra ti, qual foi, assim, quando vocês tomaram a decisão de ir para Portugal, não existia nada disso, de pandemia, né? Mas o que foi que estimulou, assim, o desejo de você e a Maqueline de quererem morar fora do país? E quais são os desafios para um brasileiro estando morando aí? Cara, a gente sempre teve vontade. Parece que juntou a fome com a vontade de comer. Eu já tinha tido a experiência de morar na Espanha por 2, 3 meses, faz muito tempo. E a Maquê também já tinha vindo passar 6 meses aqui em Portugal. E aí a gente se conheceu e um dos assuntos primeiro que aconteceu com a gente foi morar fora. A gente também tem vontade. Eita, que massa, achei essa menina que tem o mesmo sonho que eu, porque às vezes parece que é uma coisa de outro mundo, né? Tinha gente que a gente contava, a gente vai morar fora. Por quê? Não, porque a gente acha que vai ser uma oportunidade bacana e tal, de crescimento pessoal, profissional. Tem gente que não entende, tem gente que acha assim, mas vocês conhecem alguém lá? Não, a gente não conhece não. Enfim, a gente foi namorando e sempre, a vontade sempre foi aumentando nos nossos corações para isso. Então, desde sempre, tudo que a gente trabalhava, o que sobrava, a gente já guardava o dinheiro, porque a gente pensava que um dia a gente poderia ter a oportunidade de morar fora. Então, eu tinha 2 empregos, a Maquia tinha um emprego, então a gente foi namorando, noivou, casou, e 1 ano depois do nosso casamento, a gente veio de lua de mel aqui para a Europa. A gente eu tenho família aqui, a Maquê também tem família aqui. Então a gente passou por alguns países e por acaso não viemos aqui para Portugal. A gente passou um mês, quase um mês, 27 dias, se não me engano. E aí, quando a gente voltou para o Brasil, a gente pegou e disse assim, cara, e aquele nosso plano de morar fora, como é que tá? Vamos, porque a gente pensou em casar, esperar 1, 2 anos para tentar se estabilizar e vir. Mas aí passou 1 ano, a gente veio de lua de mel e a gente tá marcando bobeira. Eu acho que tá na hora mesmo. Se você, hoje em dia você tem que começar, né, alguma coisa. Não pode esperar estar pronto, porque a gente nunca vai estar pronto para nada. Exatamente. Então, quando a gente chegou aqui no Brasil de volta da lua de mel, eu vi uma seleção para uma pós-graduação em Motion Design. Eu já tinha estudado Motion um tempo aí no Brasil, mas não tinha trabalhado com isso, então acabou que tinha esquecido. Minha experiência era mais com design gráfico. E aí eu apliquei para essa vaga numa escola aqui do Porto, que chama ESAD, e recebi a notícia 2 semanas depois que tinha passado. Então a gente chegou no final de agosto de lua de mel. No segundo dia que eu estava aqui em Fortaleza, apliquei para a vaga, recebi a notícia que tinha passado, e aí a gente começou a aplicar para o processo. Já foi atrás de visto, as aulas começaram em dezembro, mas meu visto só saiu em janeiro, e a gente saiu daí em janeiro de 2018. E a gente veio para cá. E aí você me pergunta, vocês conheciam alguém aqui no Porto? Não, eu nunca nem tinha vindo para cá, para o Porto, só tinha ido para Lisboa, por passagem de aeroporto, em alguma viagem, alguma coisa assim. Mas eu não conhecia ninguém aqui, nem eu, nem ela, e pronto, estamos aqui até hoje. Massa, cara. Mas foi muito bom, foi muito bom. E aí você... Houve aí um planejamento aí de anos, né, da gente realmente trabalhar
e o que sobrava, guardava. Se dava para sobrar alguma coisa, se a gente podia, vamos fazer tal coisa, vamos para o cinema. A gente pode assistir o filme em casa? Pode. Então a gente já não ia para o cinema, já saía menos. Eu também cantava, o que é um fato positivo, porque no final de semana eu estava trabalhando, então não dá vontade de sair, não tem por que sair de casa, porque todo final de semana, sexta, sábado, quinta, sexta, sábado eu estava trabalhando, então nosso final de semana era na quarta-feira em casa. Eu e a minha esposa, a gente tomava uns, fazia alguma coisa em casa, recém-casados, então a gente aproveitava em casa durante a semana, então foi isso. E que massa, assim, que tu falou, né, que houve certo julgamento, digamos assim, das pessoas, sim, por que vocês querem morar fora? Por qual razão? E é uma coisa que eu tenho até conversado com a Camila nos últimos dias em relação à desconstrução de certas encaixes que a sociedade vai nos colocando, né? Principalmente de desejos que se tornam um pouco mais diferenciados. A gente tem conversado muito sobre o lado profissional, de tipo, não é necessariamente porque a pessoa se formou em alguma coisa que ela tem que viver daquilo pro resto da vida, né? Ou ela está num cargo de tal empresa que ela pode simplesmente se desligar ganhando muito bem para fazer outra coisa na vida. Então todo esse processo... Eu vi hoje um post que... Desculpa te cortar, eu vi hoje um post que dizia exatamente isso. Você tem 28 anos e está com medo de fazer faculdade de 4 anos, porque quando você terminar a faculdade você vai ter 32 anos e vai estar começando alguma coisa. A notícia é que daqui a 4 anos você vai ter 32 anos de qualquer forma. Então por que não pegar esses 32 e começar alguma coisa? Aproveitar esses 4 para fazer um novo curso, né? E eu confesso que eu sou fã de vocês, a Camila também, né? Da decisão de vocês de apostarem num sonho, num desejo, né? Estarem lutando, porque realmente não é fácil tomar esse tipo de decisão, mesmo tendo se programado durante muito tempo. Mas eu acredito que, assim, estar longe da família é um dos grandes desafios de estar morando fora do Brasil, né? É muito ruim, porque família é o porto seguro, família é base, família é onde você quer conversar ali, quer trocar uma ideia, quer desabafar, quer poder fazer qualquer coisa, e você não tem. A família tá lá, 7 horas de voo, 7, 8 horas de voo do outro lado do Atlântico. É muito complicado. E, cara, assim, vocês sofreram algum tipo de preconceito, assim, mais forte, digamos assim? Sempre existe. Às vezes a gente sofre preconceito de portugueses, porque nós somos brasileiros. Tem brasileiro também que sofre preconceito de brasileiro, que é um brasileiro talvez que está aqui há mais tempo, e acha ruim o brasileiro que vem despreparado, ou que não tenha se planejado e acha que a pessoa não merece respeito por conta disso. Eu acho que todo mundo tem o direito de ir atrás do seu sonho e ninguém é capaz de julgar a vida de ninguém. Mas existe preconceito sim. Aqui a gente sofreu bastante quando estava procurando apartamento para alugar. Tinha corretor e tinha dono do apartamento que você, na hora que atende o telefone e fala alô, a pessoa já sabe que você é brasileiro, porque aqui ninguém atende o telefone dizendo alô, atende dizendo tô sim. Em português geralmente atende assim, né? E mesmo se eu atender falando tô sim, ele vai ser português pelo meu sotaque, né? Entendi. Então já tinha português de cara que não queria alugar pra gente apartamento. A minha esposa também sofreu piadinha na faculdade por professores, por fazerem piada com brasileiro, professores de mestrado faziam piadas com brasileiro. E enfim, é tentar entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas isso é dificílimo e a gente tenta combater isso de alguma forma, tenta responder. No começo a gente é bem inexperiente, no começo você fica com medo de entrar em combate com alguém, mas depois você vê que se você fizer isso, só piora a situação, sabe? Você vai cada vez mais levando porrada e depois vai tendo uma época que você vai responder às pessoas e já olha assim, fiz alguma coisa errada, ou então eu não posso brincar com ele, realmente não pode não, porque não é brincadeira, né? Preconceito não é brincadeira. E, cara, vinho ou cerveja em Portugal? Qual é a preferência? Pergunta difícil. Porque aqui tanto tem vinho quanto tem cerveja. Cervejinha boa. Tô tomando a Superboc, aqui tem 2 cervejas principais, que é a Superboc, tem a Sagres, do meio de Portugal para baixo, pro sul, que é Lisboa e tudo mais, as pessoas costumam tomar mais Sagres. E mais pro norte as pessoas costumam tomar a Superboc. Mas claro que todo mundo tem preferência. Mas eu gosto tanto das duas.
Mas vinho aí aqui, meu filho, você tá no canto certo também do vinho, né? Tem a região do Douro aí, tem vinho de tudo quanto é jeito, inclusive o vinho do Porto, né? Que só tem aqui. Que massa, cara, que massa. E acho que da última vez que vocês vieram, né, vocês trouxeram de presente pra gente um vinho, inclusive, muito gostoso. Mas tu chegou a comentar que era desleal. Acho que tu chegou aí no mercantil e viu os valores dos vinhos aqui. Aí quando compara com o preço daí é um negócio assim, surreal. Ah, não dá não. Não dá pra comparar não. Porque aqui você toma vinho bom por 3, 4, 5 euros, 6 euros. Você vai no mercantil, por 6 euros você toma um vinho muito bom. 7 euros você toma um vinho muito bom. E aí quando eu comprava um vinho que é bom aqui de 3, 4 euros, eu chegava aí no Brasil, o vinho era 70 reais, 60 reais. Toma imposto. É complicado, é. Beleza. Cara, então vamos entrar no outro ponto da sua história empreendedora, né, da sua história profissional, que é o design, né, que a gente pactua do mesmo tipo de trabalho também. Que massa, né, que a gente desempenha essas mesmas funções na nossa vida. E o design na tua vida, o que é que ele representa? Como é que começou a tua faculdade de publicidade? Vamos enveredar para essa linha artística? Cara, eu fui me descobrindo designer com o tempo. Quando eu entrei na faculdade de publicidade, eu entrei porque era uma faculdade que me possibilitava ser muita coisa. Porque publicidade é um leque imenso. E eu lembro que eu estava no meio pro final do curso de publicidade e eu dizia assim, eu não quero criação não. Eu acho que não é legal, e eu nem sabia o que era criação. E aí, do meio pro fim, eu comecei a trabalhar, estagiar na agência de um colega meu que também fazia faculdade comigo, que é o Ricardo, né? O Arthur, até tu conhece, né? O Ricardo Praça. E aí eu comecei a trabalhar na agência com ele, e quando eu me vi, eu tava lá fazendo criação. E aí depois me formei, aí fui para algumas agências aí de Fortaleza, trabalhei um tempo na Advance, trabalhei um tempo na Registre, trabalhei na Flex, trabalhei na CK, trabalhei também em houses, né? Dentro do departamento de marketing de algumas empresas. E aí depois que eu fui me descobrir que tipo de criação e que o design estava dentro de mim há muito tempo e eu nem sabia. Eu fui me descobrindo nessa área e fui sempre tentando estudar e aprender o máximo possível, tanto o design quanto áreas em volta, né, complementares. Que massa. E assim, inclusive a gente conversando, né, há umas semanas atrás, né, foi que chegou num ponto que essa via artística do design acabou te levando para outras ramificações, né, da parte da publicidade, digamos assim, da parte da criação, onde você encontrou um novo hobby, uma nova paixão, que é a fotografia, né? Tanto a paisagística como também a esportiva. Fala aí como é que tá sendo esse novo universo? Cara, a fotografia para mim veio desde a publicidade, porque eu tive 2 disciplinas, 2 ou foi 3, 4. Eu tive foto 1, foto 2, fotojornalismo, e eu devo ter feito mais alguma outra optativa que tinha fotografia no meio. E desde então a câmera sempre estava comigo. Você me conhece, eu sempre tive uma Nikonzinha de guerra, Nikon D3000 com a lente do kit 1855, e todo final de semana que eu ia para qualquer canto eu tava com aquela câmera e pronto. E aquilo a vida todinha veio junto comigo, né, de fotografia. E aí quando eu cheguei aqui em Portugal para estudar dentro do curso de Motion, que era uma pós-graduação em animação, eu tive aula de audiovisual, de fotografia e filmagem. E aí quando eu vi, eu tô perdendo tempo, eu gosto tanto de fotografia, já tinha viajado aqui pela Europa, né, na minha lua de mel, eu tinha feito tanta foto. Eu tô perdendo tempo, eu gosto mesmo de fotografia, por que não apostar nisso? E aí fiz esse curso lá na ESAD, gostei bastante, e abri uma vaga para trabalhar, nem sabia onde era, mas abri uma vaga para trabalhar e dizia que era num clube de futebol. A vaga dizia fotógrafo da liga, se eu não me engano. E aí mandei meu currículo, não tinha experiência alguma de profissional nessa área, né? Era só mesmo de hobby, tanto de fotografia quanto de filmagem. Inclusive nem tinha trabalhado com vídeo ainda. E aí eu tinha um equipamentozinho de filmagem, um Osmo, que é uma câmerazinha simples, mas acabou que eu fui para a entrevista, fiquei trabalhando num clube de futebol da primeira divisão daqui de Portugal, que é o Boa Vista Futebol Clube. E lá eu achei massa porque foi minha escola esportiva. Eu estava no lugar certo, na hora certa, literalmente. Porque eu nunca tinha trabalhado com isso e me deram a oportunidade logo e foi imensa, assim. Então eu estava no estádio no final de semana,
para cobrir todos os jogos do clube, fazia todas as conferências de televisão, né, que é aquela entrevista com o técnico, conferência de imprensa. Então eu já me vi editando, já me vi fazendo vídeo, já me vi nas bancadas com a torcida. Todo jogo do Boa Vista eu ia lá, ficava nas bancadas, filmava toda a torcida. Entrava em campo assim que terminava o jogo para filmar os jogadores de perto, filmar todas aquelas expressões. E ao final do jogo, o editor entregava aquilo e ela postava nas redes sociais. Eu fiz isso na época de 18, 19, da metade da época de 18, 19 e na época de 20. Aí quando veio a pandemia, tive também a oportunidade de trabalhar, de fazer um freelancer no Barcelona e no Huddersfield Town, que é um clube que tem em Manchester, lá na Inglaterra. Fiz 2 trabalhos para 2 jogadores de lá. E aí começou a minha história com o esportivo. E aí quando chegou a pandemia, é a parte chata, né? Que quando chegou a pandemia, acabaram os jogos, então teve que ser tirado, né? Parte da equipe e do time. E aí eu não trabalhei, deixei de trabalhar lá no Boa Vista, mas quando comecei a olhar para fotografia, fotografia é massa. Fotografia também é bacana. Eu vi os fotógrafos lá com aquelas lentes assim, enormes. E eu disse assim, fotografia acho que tem futuro também, é bacana. E eu lembro quando veio ao Brasil, aqui no Porto, em 2019, e o presidente do meu clube, do clube que eu trabalhava, foi dar um presente pro pessoal da CBF. E aí a minha chefe disse, Paulo, você... Aqui todo mundo chama de Paulo, né? Paulo, eu sei que o Brasil vai vir jogar aqui, não é permitido vir ninguém, mas eu sei que você é brasileiro, você vai querer vir ver a seleção brasileira. Então a gente vai dar um presente, nosso presidente, então quero que você venha para tirar uma foto e você vai ver, assim, sei lá, 15 minutinhos do treino. Aí eu, na hora. Beleza, cheguei lá, quando entrei no túnel saí do elevador, entrei no túnel com a câmera já pronta, assim, aí passa o Tafarel do meu lado, passa o Tite, acho que era o Tite na época. Aí tava muita gente, o Casemiro, tava todos os jogadores do Brasil, na época, eu não vou lembrar do nome de todos. E aí eu fiquei besta, cara, é isso que eu quero. Eu já trabalhava com futebol, mas quando eu vi a seleção, gente, esse ambiente aqui é massa mesmo, é legal. E aí fiz a presidente, e aí eu vi um cara, um magrinho, um pouco mais alto que eu, passando do meu lado com 2 câmeras e um aqui para tirar a foto do presidente. E eu, beleza, fiquei de boa. Tirei minhas fotos, depois sentei no banco de reserva, junto com o presidente da CBF, com o presidente do meu clube, o pessoal da assessoria de comunicação do meu clube, e fiquei lá com a câmera no silêncio. Os jogadores passavam por mim e eu tentava tirar escondido, porque eu não tinha credencial de fotógrafo. Eu estava lá para fotografar só o presidente, né? Para fotografar o Brasil, eu tinha que ter um credencial e não era permitido. Todos os fotógrafos estavam atrás de mim na bancada, tipo o pessoal da Globo, Tino Marcos, não sei o que, a galera tava todo mundo atrás de mim. E aí foi quando eu cheguei em casa, eu fui entrar no site no Instagram da CBF, da Seleção Brasileira, e eu vi que todas as fotos tinha fotógrafo Lucas Pinheiro. E foi aí que eu fui atentar para o fato de que os times têm um fotógrafo oficial, a seleção tem esse fotógrafo que é o que vai para todos os jogos, que acompanha sempre. E tem um filmmaker também, que agora eu não tô lembrando o nome dele, mas também é gente boa. Aí beleza, aí eu comecei a conversar com o Lucas, dizendo, cara, eu tô aqui no Porto, te vi hoje, vamos trocar uma ideia e tudo. Ele me respondeu, Paulo, vamos trocar, mas tá tão corrido que eu não sei se vai dar tempo. Acabou que a gente foi pro jogo, eu consegui falar com o Lucas no jogo, ou aquele canarinho da seleção. Eu tava bem perto do gramado, o canarinho da seleção passou por mim. Aí a gente tirou uma foto com o canarinho, ele pegou meu celular e tirou uma selfie, e eu gritei pelo Lucas, cara, eu tô te mandando aqui um bocado de mensagem e tal, ele, tranquilo. E aí foi que eu comecei a seguir tudo que é referência esportiva, consegui tirar minhas credenciais de fotógrafo internacional e tô indo aos poucos fazendo portfólio para poder trabalhar mesmo valendo junto às agências nesse ramo de fotografia esportiva. Quem quiser ver o trabalho lá de fotografia esportiva é @085 Esportes Média. Aí tem lá tudo de foto que eu tenho feito por aqui. E assim, pessoal, confesso que é um trabalho excepcionalíssimo. Realmente é algo diferente.
é uma textura diferente que tem na foto, é um contraste diferente. Como é isso aí? Isso é da hora que o clique tem que ser exatamente daquele, ou é um pós-produção? Como é que funciona isso? É assim, as pessoas que já trabalham, os fotógrafos que já trabalham diretamente com jornais e com as agências, eles não têm tempo de tratar a foto tem que sair pronta praticamente dali da câmera para subir no computador para ir para o jornal, né, para as pessoas poderem comprar as fotos e serem publicadas nos jornais e revistas do mundo todo. Então é isso, é fotometrar da maneira que você quer que passe aquela imagem. E eu sempre busco também tentar contar a história do jogo, tentar contar a história do jogador. Às vezes eu tento focar em um jogador do início ao fim da partida, e ali eu tenho a história daquele cara, desde o momento que ele sai do balneário, a apresentação, e depois o jogo todo, se ele perde gol, se ele faz um gol. Às vezes eu estou focado, às vezes é gol do time que eu estou fotografando, mas eu estou focado em um jogador que não fez gol, às vezes eu estou fotografado no goleiro, e goleiro também comemora gol, a comemoração então solitária. Então é massa isso, é ver as expressões que muita gente não vê, porque é muita coisa acontecendo a todo instante no futebol. Que massa essa ideia, né, cara? Tipo, todo mundo tá com o olhar em outra coisa, mas tu tá ali pra ver outra coisa totalmente que não é o jogo, né? Você vai pegar exatamente sentimentos, percepções, né, cara? É isso, é massa. Fotografar esporte é muito bom, é muita coisa acontecendo a todo instante, e eu ainda tô bem no começo acabei de começar, tem sei lá, alguns meses, mas assim, é surpreendente. Ainda não, inclusive, como eu comecei agora, eu não peguei ainda nenhum jogo com bancada, nunca fotografei nenhum jogo com torcida, sempre é jogo sem torcida. Então, eu acho que quando começar a pegar jogo com torcida no estádio, eu acho que vai ser outra emoção maior ainda, né? Porque você vai ver o calor das pessoas. E que os estádios europeus, muitos deles são muito próximos do gramado. Principalmente o clube que eu tenho fotografado, que é o Boa Vista. A arquitetura dele, assim, 2 metros está o campo, 2 metros depois está a bancada e a torcida está lá a gritar o tempo todo. Massa, cara. Acho massa. Os bastidores, por gostar de futebol, né, ainda mais de fotografia de filmagem aí, que é interessante ainda mais conhecer esse... Isso, com torcida sempre eu fazia a filmagem, né, agora como fotógrafo não. Massa. E em relação às fotografias de paisagens, né, como acompanho o seu Instagram, eu vejo que tem umas paisagens belíssimas. Também tem sido também uma forma de profissional no teu dia a dia? Sim. Eu acho que a pandemia veio também para poder as pessoas tentarem se reinventar, né, tentar apostar em coisas para poder se virar mesmo. Então eu sempre gostei de fotografia. Na minha viagem de lua de mel eu tirei imensas fotos e todo mundo dizia: essa tua foto é muito bonita, essa tua foto é linda e tudo. E eu pensei, como é que eu vou rentabilizar, como é que eu vou tentar transformar isso num negócio? E eu fiquei quebrando a cabeça um bom tempo, e foi quando apareceu um curso aí no Brasil de um fotógrafo muito bacana, muito bom, que chama Melo Bastos. E aí ele veio com ensinamento e com técnica que abriu minha cabeça para tentar rentabilizar, né, essas fotos bonitas e tudo. Então, como antes eu saía de foto para fotografar de forma aleatória, hoje em dia, depois de ter um direcionamento maior, eu saio com objetivos, com um outro olhar para a fotografia, né, que é a fotografia como parte da criação de ambientes, de casas, e escritórios e tudo mais. Então, hoje em dia, tem mais ou menos, quase um ano, mais ou menos, que eu tenho voltado a minha fotografia também é isso, de natureza, paisagem, de cidade, e tenho feito tratamentos e vendido as minhas fotos como quadros para decoração de ambiente. Assim. Renato, esses 3 quadros aí... Até dá um tchan diferente aqui na sala, eu sou fã desses quadros, inclusive aqui... Quando eu tô com a cabeça mais tranquila, eu paro, fico admirando, abro uma cerveja, fico vendo. Foi um dos meus primeiros clientes, né? Foi um presente que eu dei, foi um presente, né, que a gente... E vale a pena muito, pessoal, vocês conhecerem o trabalho do Tuca, também nessa veia da paisagem. É paisagístico que chama? Fotografia paisagística? Como é o nome? Fotografia de paisagem. Fotografia de paisagem. Eu tento fazer um mix, né? Porque aqui eu moro no Porto. Então, eu tento fazer também fotografia de rua com ícones daqui, da arquitetura daqui de Portugal. Ainda não fiz tantas viagens por aqui, mas no portfólio tem algumas fotos daqui, tem fotos de
de Aveiro, eu acho que eu já devo ter botado. Tem Foz do Gerês. Você pode olhar lá no meu Instagram, tem tudo direitinho. E aqui é bom que tem praia. Então, não importa se você tá aí em Fortaleza, se quiser uma foto de mar, lá tem fotos de mar, assim, muito, muito bonita, não é porque fui eu que fiz as fotos, também é por isso. Mas são fotos bonitas, que às vezes as pessoas dizem assim, porque a fotografia, para você botar na sua casa, é bom que você se identifique, né? É importante. Então tem gente que diz, mas tu tá em Portugal, nunca fui e tudo, mas eu vendo tanto para cá, para Portugal, como também para gente que está em Fortaleza. Produzo meus quadros nos dois lugares, tanto aqui em Portugal como aí no Brasil. Massa, cara. Massa. Pô, cara, tá muito massa na varanda, né? Novas experiências, novas histórias. Eu queria te perguntar, cara, assim, é sempre um grande desafio, né? Nós que somos a própria empresa, muitas vezes, né? Nós temos que ser o design, o financeiro, comercial, o operacional, o cara que... atendimento. Não que isso... É mais por necessidade, né? Assim, é difícil você expandir ainda mais nos tempos como tá agora. Mas eu acredito que para você também, assim como é aqui na minha casa, o que nos sustenta muito é a companheira, né? Que tá ali nos aguentando, dando força no dia a dia. E eu acredito que com certeza a Macrine está sempre do seu lado. Então, minha pergunta é essa. Como é o seu relacionamento com sua esposa nesse sentido de ela te dar força, firmeza? Agora vocês estão com o presente mais lindo da vida. Eu quero que vocês também falem como é que está sendo a experiência de serem pais aí em Portugal. Mas antes disso, eu quero que vocês contem a história de como vocês se conheceram, porque essa história é fenomenal. Cara, eu conheci a Maqui no aniversário que eu fui de penetra de um amigo do Renato. Eu acho que eu tinha 13, 14 anos por aí. Foi 15 anos. Né? 15 anos. 15 anos, e o aniversário do Alberto era de quanto? O aniversário do Alberto era também... Pronto. Então eu fui de penetra, porque eu estava nas férias, passando férias na casa do Renato. E eu fui para esse aniversário e a Maqueline era uma das convidadas. E aí, eu o dia todinho olhando para ela e nada, só fiz olhar. Mas o nome dela era um nome diferente, né? Maqueline. E aí eu só, depois de alguns anos, só lembrei de Maqui, e depois veio um tempo que eu conversava com o Alberto, e aí eu, conversando com o Alberto, que era aniversariante, depois me tornei amigo dele, deixei de ser penetra. Perguntei, cara, cadê a Maqui alguma coisa? Que a Maqui alguma coisa. Aí ele, cara, tá no Facebook, né? E aí eu fui atrás dela no Facebook, encontrei, a gente começou a conversar, e 10 anos depois que eu a conheci de penetra no aniversário, a gente começou a conversar, e depois saiu. E depois começou a namorar. E depois a gente casou. Eu acho muito massa. É incrível, né? E ela, pra mim, é tudo, assim. Ela que me dá força, ela já tem uma veia mais pra isso, sabe? Porque ela é contadora e trabalha com auditoria. Então ela já tem uma noção de administração que eu não tenho. Ela consegue ter mais facilidade com o número e com a organização das coisas muito maior do que eu. Então, tudo eu pergunto a ela, tudo, às vezes ela me dá ideia e vice-versa. Ela também é meu filtro de muita coisa. Eu crio as coisas e mostro pra ela e eu noto de cara quando não tá bom, que ela tá massa, moço, não sei o que, mas já sei que precisa melhorar. Eu preciso melhorar onde? Ela, não, isso assim e tudo. Então, a nossa parceria, principalmente da minha parte, assim, da parte de criação, de trabalho, é assim, incrível. E em casa também. Agora a gente teve a nossa filha, que é a Clara, e é o maior presente das nossas vidas. Está sendo um desafio imenso, porque a gente está tendo que fazer tudo sozinho, literalmente, né? Só tem eu e ela aqui, e pandemia. Nem colegas da gente puderam vir para cá para ajudar, nem nenhum familiar pôde vir do Brasil para cá. Então está sendo o maior desafio, mas a gente tem feito as coisas direitinho, a gente está encarando as coisas direitinho. E o processo da gravidez aí em Portugal, assistência médica, deu tudo certo? Vocês tiveram algum tipo de problema? Foi tudo. Não, a gente não teve. No começo a gente teve alguns problemas de atendimento, tudo, mas depois passou. A gravidez toda foi feita na rede pública. Aqui a grávida não paga nada no exame. Aqui existe o sistema público de saúde, como o SUS, só que mesmo público você
você paga. Você paga alguma taxa de manutenção. Tipo, você vai fazer um exame de sangue, alguma coisa, você paga uma taxa de manutenção de, sei lá, 3, 4, 5 euros. Eu nunca precisei usar nada, mas assim, você paga alguma taxa básica. Uhum. Mas a mulher grávida não paga nada, nenhum exame, nem nada. Então foi tudo bem tranquilo, o parto. Tranquilo assim, né? Aconteceu direitinho. O parto é outra história. O parto, ela teve 2 partos, falando um pouco do parto. Aí a gente mora aqui no Porto, a gente foi ter a Clara em outra cidade, que é um hospital bem bacana. E a Maqui teve tudo correndo bem para ter o parto natural. Teve 10 centímetros de dilatação, tudo correndo bem, mas a Clara estava muito em cima na barriga e acabou que não descia de jeito nenhum. Ela passou, a gente passou, né? Porque eu também estava no parto junto com ela, num quarto. E a Clara não desceu. E aí a opção da gente foi para cesariana. Então, depois que a Clara nasceu, ela veio direto para os meus braços. E isso foi a coisa mais incrível do mundo. Aqui tem um contato pele a pele. Então a Clara veio pro quarto onde eu tava e eu tirei a camisa e ela veio ainda toda daquele jeitinho enrolada nas coisas de hospital pro meu braço e foi incrível. Foi nada se compara à emoção de ter a filha acabou de sair da barriga pros seus braços. É a melhor fotografia que teus olhos já devem ter pego, né? Como? A melhor fotografia que teus olhos já devem ter captado, né, cara? Ah, com certeza. E ela já nasceu com o de olhinho aberto, olhando pra mim, assim, tentando prestar atenção em tudo, né? Vendo aquela diferença de cor e tudo, de luz. E foi mágico. Aquele momento pra mim foi muito mágico. Pô, cara, fico muito feliz mesmo. Daqui a alguns meses serei eu também. Já você tá aí nessa, já. Tamo aí, cara. Pô, cara, que massa. Chewbacca, a gente já tá com um tempo já de conversando. Foi um assunto realmente muito... Eu chamo de Chewbacca porque a gente tem vários apelidos que a gente chama um pro outro. Pra quem não sabe, Chewbacca é um personagem do Star Wars. Né? E o Tuca tinha uns cabelão, né? Uns anos atrás, né, Tuca? É e isso. assim... Foi esse o tempo, agora estão aí embora. E cara, a gente está chegando aqui ao fim do nosso podcast e eu queria que você deixasse uma mensagem em relação a pessoas que têm um sonho de morar fora do país, né? Qual assim, um direcionamento que você dá para essas pessoas que têm essa vontade? Cara, eu acho que se você tem vontade, você vá, mas agora você vá com o pé no chão. Você tente se programar o máximo possível, tente entender das leis, tente entender das regras. Não se baseie em grupo de Facebook que diz, fulano conseguiu fazer isso, cicrano conseguiu fazer isso. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Aqui em Portugal a burocracia é imensa. Você pode ir para o mesmo órgão, tentar tirar o mesmo documento, mas se você for atendido por 2 pessoas que trabalham uma do lado da outra, muito provavelmente essas 2 pessoas vão te pedir documentos diferentes, te falar coisas diferentes sobre esse documento que você está tentando tirar. As pessoas aqui gostam muito de fazer as coisas como de costume e não como a lei quer, como a lei diz que é. Às vezes a lei muda e você vai lá tentar fazer aquilo que você tem direito de ter e o cara não te deixa ter direito porque ele acha que você não tem o direito, porque ele não está nem aí para a lei. Então, Portugal é muito... Acho que a gente aprendeu a burocracia, tivemos bons professores, né, aí no Brasil, né, para poder falar sobre burocracia. Mas, então, eu aconselho que você vá, mas eu aconselho sempre com o pé no chão. Tente se planejar, tente ver o que é que você precisa e tudo mais. E tente ver uma maneira de sempre vir direitinho, sempre vir legal, porque se você vier ilegal, é muito mais difícil você conseguir se manter, é muito mais difícil você conseguir emprego. Então, venha sempre da melhor maneira possível. O jeito que eu escolhi, o jeito que a gente veio, eu apliquei para estudo. E eu vim para estudar e tenho residência, hoje em dia, de estudo. Estou fazendo mestrado ainda, estou no 3º ano de mestrado. Estou no 2º ano, na verdade, cursando pelo 3º ano mestrado em design. E estou tudo na área e tudo mais. Mas, assim, venha direitinho que dá certo. Tem que se planejar. Cara, show de bola. Te agradeço imensamente pela disponibilidade. O nosso primeiro Na Varanda eu que online. Agradeço. Deixa aí as tuas redes sociais novamente para o pessoal começar a seguir. Quem quiser dar uma olhada, no meu Instagram mesmo é @tucameireles. E a minha rede social de fotografia esportiva
@085 Esportes Média. Mas todos os meus links estão lá na minha bio do Instagram, do @tucameirelles. Quem quiser qualquer informação minha, tá lá. Quiser conversar comigo no WhatsApp, tá lá também, inclusive, no WhatsApp. Show de bola, cara. Gente, lembrando que... Tenho que agradecer o espaço, Renato. Muitíssimo obrigado por ter... É isso, cara, é uma honra. por me receber aqui. O Renato já tinha me convidado uma vez para eu fazer uma live com ele, e quando eu disse aqui que eu era tímido, é verdade. O Renato me convidou no ano passado e eu, não, Renato, eu não tenho coragem, eu vou falar de quê? Eu lá tenho experiência de quê para falar? E são coisas que a gente tem que mudar, né? E essa é uma grande mudança já para mim. Tá aqui falando um pouco da minha vida já é uma grande mudança. E que o Renato é responsável por isso. Pô, cara, que é isso. Mérito totalmente seu, da sua esposa que tá sempre do seu lado. A gente tá aqui realmente para escutar, claro, ninguém cresce sozinho. E eu fico feliz com essa nossa caminhada, tanto musical, como no design, como a amizade, inclusive de ter filhos próximos uma da outra, né? Vão ser praticamente irmãs. Eu fico realmente muito feliz, espero muito que tudo isso passe logo, que a gente consiga visitá-los, que é um sonho que a gente, se não tivesse acontecido pandemia no passado, a gente estaríamos agora em maio com vocês, né? Agora em Portugal. Os planos eram agora vocês terem vindo para cá. Isso, mas tudo tem um propósito. Aqui eu deixo um cheiro no seu coração, das meninas também. E, gente, lembrando que o Na Varanda ele vai ao ar, tanto no podcast no Spotify, que é o Na Varanda Podcast, também no YouTube e também no IG Na Varanda PDC no Instagram. Eu agradeci demais a presença de vocês e até a próxima. Cheiro! Valeu, galera. Até mais.